Oi, eu sou Alissa Machado, sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e eu fiz parte do programa Aristides Pacheco Leão de Estímulo a Vocações Científicas, que faz parte da Academia Brasileira de Ciências. Por meio desse programa e fomentada pela FAPESP, eu pude permanecer 2 meses no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, no Departamento de Imunologia, sob orientação da professora Denise Moraes da Fonseca. Durante esse período, eu pude desenvolver um projeto muito interessante sobre o impacto de uma infecção pulmonar na imunidade da mucosa intestinal. Fazer parte desse programa foi uma experiência muito rica e me permitiu estar em um ambiente de pesquisa muito qualificado e fazer parte de um grupo excelente que me acolheu e me ensinou muita coisa. O Laboratório de Imunologia de Mucosas tem uma produção científica sólida e fazer parte desse grupo, mesmo que num período curto, foi muito enriquecedor, especialmente na minha formação acadêmica. Nem tudo saiu como a gente esperava, como planejado, mas faz parte e a gente teve resultados muito interessantes e que despertaram a minha curiosidade em continuar aprendendo sobre esse tema. Então eu vou apresentar o meu projeto e um pouquinho do que a gente fez nesse período que eu estava lá. Bem, o meu projeto foi intitulado Impacto da infecção por Streptococcus pneumoniae na imunidade da mucosa intestinal. E durante esse projeto, nós investigamos como infecções pulmonares podem afetar não só os pulmões, mas também o intestino, um órgão que à primeira vista parece não ter uma ligação direta com o sistema respiratório. Mas, na verdade, as mucosas do nosso corpo, como as do sistema respiratório e as do sistema digestivo, estão mais conectadas do que a gente imagina. E é aí que entra o nosso projeto. Nós sabemos que alterações no intestino, como o uso de antibióticos ou infecções, podem afetar o sistema imune como um todo e até aumentar a susceptibilidade a doenças respiratórias, mas e o contrário? O que acontece no intestino quando uma infecção afeta os pulmões? Assim, o objetivo geral do nosso trabalho foi compreender o impacto da infecção pulmonar por Streptococcus pneumoniae na homeostase imunológica intestinal. A Streptococcus pneumoniae é uma bactéria gram-positiva capaz de colonizar o trato respiratório e causar infecções agudas, como pneumonia, especialmente em crianças e idosos. No nosso modelo experimental, essa bactéria induz uma inflamação pulmonar intensa nos primeiros dias, mas é eliminada pelo sistema imune em cerca de uma semana. Isso nos permitiu investigar não só a fase ativa da infecção, mas também os efeitos que persistem mesmo após a eliminação desse patógeno. O nosso modelo experimental envolveu camundongos da linhagem C57BL6. Nós usamos o modelo animal para nos ajudar a entender a doença humana. Esses animais são sempre manipulados seguindo a ética e experimentação animal. E durante todo o experimento, nós acompanhamos a saúde, o bem-estar e os sintomas clínicos desses animais, de modo que a qualquer sinal de sofrimento o experimento é interrompido. Esses animais eles foram então infectados por via intranasal com a bactéria e após a infecção nós acompanhamos a resposta imune tanto nos pulmões quanto no intestino e no mesentério desses animais. Em intervalos específicos, nos dias 3, 7 e 15 após a infecção, os pulmões, o intestino e o mesentério desses animais foram coletados e processados para que a gente pudesse analisar a dinâmica das células do sistema imunológico presentes durante a infecção e após a eliminação da bactéria. E quando a gente olha para os nossos resultados, nós vimos que a infecção nos pulmões é capaz de modular a resposta imune em sítios imunológicos distantes, como o intestino e o mesentério. Nessa figura, nós observamos a distribuição fenotípica das populações celulares no tecido mesentérico nos diferentes intervalos de tempo da infecção em comparação aos animais não infectados. Nesses gráficos, cada pontinho corresponde a uma célula e elas se organizam na imagem de acordo com os marcadores que elas expressam. Quando a gente analisa a imagem, nós observamos um aumento progressivo na população de macrófagos no tecido mesentérico dos animais infectados. Além disso, a gente também identifica uma redução na frequência de linfócitos T durante a infecção e após a eliminação da bactéria nesses grupos. Além disso, nós observamos a intensidade de expressão de alguns marcadores. Aqui, nós vemos um aumento na expressão de F480, que indica a presença de macrófagos, células que podem atuar combatendo bactérias em episódios infecciosos, de modo que quanto mais alaranjado, maior a expressão desse marcador. Por outro lado, a gente identifica uma redução na expressão do TCR, que vai indicar a expressão dos linfócitos T. E a gente vê essa redução especialmente na fase aguda da infecção. É possível que essa redução seja acompanhada da migração dessas células para uma outra região do corpo. E aí, quando a gente analisa a resposta imune no intestino, nós também observamos um aumento na população de macrófagos nos grupos infectados em relação aos animais naive, o que também é evidenciado pela maior expressão de F480 nesses grupos.
Dessa forma, nós podemos concluir que, mesmo sem infectar diretamente a mucosa intestinal, a infecção pulmonar pela bactéria Streptococcus pneumoniae foi capaz de alterar o sistema imunológico intestinal. E o que isso pode significar? Bem, nas próximas etapas do nosso projeto, nós pretendemos estudar se essa alteração imunológica intestinal muda a forma como o indivíduo vai responder contra insultos intestinais futuros, como outros tipos de infecção, câncer e doenças inflamatórias intestinais.